Envia. Tudo Um negócio ótimo. assim, eu nasci assim, Não, eu tenho uma síndrome de coisa. Gabriela, Gabriela mesmo, Jorge Amado? Ah, Isso. sim, que eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. É Isso, isso, esse tipo de exatamente. gente? Esse tipo de gente que não aceita que a gente fale nada. Olha, eu acho que esse tipo de gente, né? A Gabriela é um nome tão bonito, mas é por É, causa da fofa. música, né? É por É, causa da música. Eu cresci assim, eu nasci assim. Não, eu nasci assim, eu cresci nasci assim, assim, vou vou ser ser sempre sempre assim. assim. Olha, é muito ruim lidar com pessoas assim, porque assim, são aquelas pessoas que não aceitam críticas, né? Em geral, pessoas que acham que elas são imutáveis, que elas estão aqui para que os outros se adaptem a ela e não ela se adapte aos outros. Então é quase dizer que Síndrome de Gabriela seria uma mistura de um pouco de narcisismo, um pouco de perfeccionismo, né? De não mudar e um pouquinho também de uma vaidade ou um excesso de medo de crítica. É, não aceita crítica, né? Não aceita crítica. Aceita Em crítica. geral é isso, né? Porque assim, você se relaciona com uma pessoa e aí você fala com todo carinho, puxa, é tão chato às vezes quando você faz isso, falar da nossa relação, sei lá, em público, quando estão os amigos jantando, que por sinal isso é uma coisa horrorosa, né? Porque tem umas pessoas que resolvem transformar reuniões Um de jantar de amigos amigos. para fazer uma DR que não é feita em casa. Exato. Então a pessoa começa assim: Fulano, você contou para Bia que você fez isso, isso e isso. Aí Fulano vai. E a pessoa E que. a gente vai se A sentindo gente, eu me assim, sinto constrangidíssima. Aí eu mudo logo de assunto. envolvido. Aí eu falo assim: não, nós já pedimos um não sei o quê, vamos pedir, tem um pastelzinho aqui com uma delícia, tem uma entradinha. Eu tento mudar. E Fulano continua, né? Tipo assim, mas ela falou para você que no aniversário ela esqueceu de me dar o presente. Então, assim, isso é muito feio. Esse não é o que aceita a crítica. Esse daí é o que faz a crítica, né? É o É, inconveniente. mas faz, mas na hora de debater, não debate. É, Aí resolve levar isso para um grupo. para o grupo debater. Para o Terapia grupo de debater. grupo do Exatamente. É jantar. Que eu mais não ou sou menos uma obrigado a ter que terapia. ficar nisso, né? Exatamente, é mais ou menos uma terapia. Então eu noto assim, são pessoas muito difíceis de convivência, são pessoas que se acham cheias de razões e E certezas. particularmente até difícil de você ter uma amizade assim. Porque você vai ter que Amizade. ter milindres, né? De você. Quantas vezes você chega para mim, olha, melhora isso, faz isso e tal. E eu com você. E E vice-versa, vice-versa. A claro. vida é assim. Mas esse tipo de pessoas é difícil de você conviver porque ela não aceita. É porque ela se sente magoada, né? A pessoa interpreta uma crítica construtiva, eu acho que qualquer crítica só vale se for construtiva. Se você não tem uma coisa para propor, você não pode falar para a pessoa. Você só pode criticar se você fala, olha, eu vou te Exato. dar um toque, faz assim, Isso. tenta dessa maneira, porque senão Até o é toque inútil. também tem que ser de uma forma delicada Sim, também. sempre muito afetuoso e sempre com muito carregado de. Você já É, dá sugestão, porque você falar o que está errado sem dar sugestão, exato, não adianta você só também. está fazendo uma crítica sem sentido, né? É Tipo aquela assim, pessoa que só aponta, mas o também não ajuda. defeito, mas não aponta a É, possibilidade de soluções ou de melhoria, né? Eu acho que são pessoas muito difíceis para amizade e para qualquer relação afetiva, uma relação de mais convívio, porque são pessoas que acham realmente que elas não têm que mudar. isso é um processo do seu traço de personalidade? Ou foi construído assim? Vem de uma insegurança, como você já falou em outros programas e tal? Eu acho que em geral é um pouco um traço de personalidade, né? E que são as pessoas mais difíceis de mudar, né? Quando a gente vê assim, transtorno de personalidade, é muito mais difícil de tratar do que, por exemplo, Exatamente. um transtorno depressivo ou um transtorno de De ansiedade, ansiedade. porque quando a gente fala transtorno de personalidade, a gente está falando antes de ser uma doença ou um transtorno, é uma maneira da pessoa ser. É o jeito dela, né? Exatamente. Então, pessoas que têm síndrome de Gabriela, elas têm uma tendência a. Elas sabem às vezes que estão erradas, elas sabem, mas elas predispõem assim: se gostar de mim vai ter que ser assim. Como se fosse assim, amor incondicional. Se você me ama, você tem que amar todos os meus defeitos. Isso não é verdade. Até porque a gente está aqui. Eu acredito muito nisso, para evoluir. A gente não está aqui para ser satisfeito e para ser paparicado o tempo todo. E eu costumo dizer que certos toques, assim, de dar, só quem é amigo. Porque assim, a gente só ouve aquilo que vem com uma nutrição de afeto. Então a gente ouve quando a gente fala É assim, a aquela coisa pessoa está falando construtiva, que com gosta. afeto, que quer que Exatamente. você melhore.
Não Não, e é você um... tem que ter a certeza de que você está falando com a autoridade do amor e a pessoa que está ouvindo tem que ouvir Também com com esse a ouvido de... recepção amorosa de tipo que aquela pessoa está falando para o teu bem. Né? E então eu noto que as pessoas que têm muito esses melindres, você às vezes fala assim, nossa, essa cor. A pessoa, antes de você falar que a cor favorece, né, a Ela pessoa já fala, ah, mas eu gosto. Assim, se defendendo de um ataque que não Você houve. ia falar que a cor estava bonita, né? Exatamente. A pessoa não espera. É como se a pessoa tivesse o tempo todo pronta para se defender de um ataque que não virá. Se o ataque vier, aliás, ele virá de alguém que não é afetuoso. E aí, ok, você entende que a pessoa está preparada, mas também não se lida assim. Mesmo que fosse uma crítica desagradável, alguém desagradável, você sai disso, tá bem, ok, que bom, tipo assim, mas eu gosto dessa cor, eu tenho uma afetividade com essa cor. Você dá uma saída, E mas aos você poucos não essa corta. pessoa, eu acredito que aos poucos vai ficando sozinha, né? Porque Eu não sei se vai ficando sozinha, porque tem uma questão, né? Essas pessoas acabam, a síndrome de Gabriela, elas acabam se envolvendo e buscando pessoas que se adaptem a essa característica. Então, tipo assim, eu sou assim, eu não vou mudar. Então, ela já busca pessoas com você uma também não... submissão a É, isso. Aquelas pessoas que imploram um afeto. Então, com essas pessoas, pode até que dê certo. O que nunca vai dar certo é que essas pessoas nunca vão evoluir. E aí eu te digo uma coisa, se uma pessoa tem síndrome de Gabriela, ela passa nessa vida sem cumprir a única função básica que a existência humana tem, a gente evoluir e transcender. Então é como se jogasse fora uma vida. Eu tenho pena dessas pessoas. exatamente, porque Porque o propósito da vida é a transformação. O objetivo da vida é sermos pessoas melhores, né? E não tem ninguém que não tenha algo para mudar, não tem ninguém que tenha algo para melhorar. Até a véspera da gente morrer, ou até uma hora antes da gente morrer, a gente pode ainda se arrepender, deixar uma palavra de afeto para alguém. E isso é uma coisa de estudos mesmo. A pessoa que está prestes a morrer, as horas que antecedem a morte, se ela está viva, é que ela tem mais necessidade de falar coisas que ela não disse, é dizer coisas para pessoas afetuosas, pedir perdão por algumas coisas e lembrar de momentos felizes. Então, tipo assim, se a pessoa parte do princípio que ela não erra nunca, nem nesse momento ela vai ter essa generosidade, essa grandiosidade de no finalzinho ainda estar mudando alguma coisa, porque é o que fica da vida é essa mudança. essa coisa da síndrome de Gabriela, a gente pode também pegar um pouco de mecanismo de defesa, uma pessoa que tenta se proteger ao máximo e aí prefere, como ela já tem uma dificuldade de aceitação da crítica, então ela já se coloca numa forma Olha, eu acho que tem algumas síndromes de Gabriela que vai ser por uma questão de insegurança, tá? que é tratável. Que é absolutamente tratável porque a pessoa vai, tipo assim, me ensina a não me melindrar tanto, me ensina a mudar, mas sem me sentir agredida, né, ou rejeitada. Eu acho que existe uma parcela aí. E acho que existem outros que têm um pouco o pé muito no narcisismo. Tipo assim, a vaidade, eu não mudo porque eu sou assim e tem quem queira. Porque tem isso. É. O síndrome de Gabriela ainda tem isso. Tipo assim, ah, você não me quer? Tem outro que quer. Tem quem quer, mas a questão não é querer ou não querer, porque a gente veio aqui para melhorar, para evoluir, independente.